Que sensação gostosa! Sentir o alento vital e assim deixarmos-nos sucumbir por este sopro sagrado e precioso. Respire lenta e profundamente. Inspire, expire. Sejam bem-vindos ao 6º episódio. Meditar é outra coisa. Eram os cientistas meditadores? Fazemos um link entre a meditação de mais de 5.000 anos atrás, com o povo dravídico que viveu no Vale do Indo, e os nossos cientistas, desde o primeiro, Tales de Mileto. Nós já falamos dele aqui na aula passada. Seja bem-vindo, Valdemir. Comecei um pouquinho cedo e nós já vamos entrar na meditação. Estou só fazendo a introdução aqui do meditar é outra coisa. Eu vou tentar responder aquela pergunta: eram os cientistas meditadores? Eu sei que vocês já devem ter respondido aí sim. Eu deixei uma frase num reel anterior do Einstein, né? Que atribui a Einstein, né? Não quer dizer que é dele, né? Que sim, tudo há um silêncio da nossa mente, e é nesse silêncio é que acontecem as coisas. Mais ou menos assim, esqueci a frase, não tem ela aqui, mas já dizia o Linus Pauling também, que disse que com certeza tudo é obra da intuição, e nós estamos aqui para tentar resgatar um pouco daquele ensinamento antigo. Oi, Gorete, já fiz a introdução aqui, estou fazendo a introdução enquanto vocês entram, e eu trouxe para vocês aqui a minha voz do podcast chamado Ar Precioso. E hoje nós vamos concentrar nesse ar precioso, tão bem-vindo aqui na nossa terra do sul de Santa Catarina. Eu estou aqui me abanando, estou com ventilador, e esse ar realmente é muito precioso nesse nosso momento aqui. Vou abaixar aqui um pouco a nossa luz e vou pedir para vocês sentarem numa posição firme e confortável, com as costas eretas. Hoje é meditação, é estar alerta, estar desperto. Então, nós vamos ficar alguns instantes nessa posição e vocês vão ouvindo a Profa Mônica, o que ela vai falar. Sendo que o podcast que eu gravei, ele é para reprogramação emocional e não é para meditação, mas a gente pode usar a respiração também. Então, olha só, costas eretas, cabeça no prolongamento da coluna. Quem é yogi já faz o Shiva Mudra, esquerda sobre a direita para as mulheres, ao contrário para os meninos. Eu vou até desligar o meu ventilador, deixar os cachorros do vizinho falar, pra vocês ouvirem melhor a minha voz. E vamos aquietando a nossa respiração. Antes de vocês ouvirem a profa falando, essa profa aqui que está ao vivo vai dizer para vocês o seguinte: os antigos dizem que quando nós inspiramos, nós produzimos o som sou. Tenta fazer isso. Inspira. Vocês estão ouvindo o som? E ao expirar, nós emitimos o som hum. Então, inspirando, sou. Expirando, hum. Hum tá fácil, né?
utilizando aquela respiração mais diafragmática, ou completa, silenciosa. Então a nossa meditação hoje vai ser no ar que a gente respira, e você vai observar este som, so, ram, so, ram. E so, ram significa eu sou, eu sou. Então, olha, eu vou ficar devendo, talvez seja no sânscrito também Soham, talvez, mas não sei exatamente a origem, vou ficar devendo no Soham, que significa também você, de tanto você dizer eu sou, Soham, nós identificamos com o eu superior, com a divindade que existe em cada um. E outra coisa, trata-se de um mantra dhyana, ou seja, nós vamos meditar, não é só na parte mecânica da respiração, mas no som produzido, ok? So, ram, vai começando. So, ram, so, ram, so, ram. Inspire lenta e profundamente. Inspire, expire. Vento, semeador da vida na terra. Vento que refresca ou aquece nosso corpo. Vento sagrado, brisa sagrada, que traz o ar que respiramos e resulta na nossa vida. Ao sintonizarmos com a atmosfera, com o ar, sintonizamos com a nossa essência divina. O ar é infinito, está misteriosamente em todos os lugares ao mesmo tempo. É transparente, invisível e é propagador do som e da luz. Assim também é a nossa essência divina. Neste estado de descontração total, sintonize agora com o ar e, consequentemente, com o que há de melhor no ser humano. O ar, essência da vida. Continue respirando. Invisível, mas sentido. Sinta o Soham. Sinta o ar tocando em suas narinas e acompanhe o seu percurso até os pulmões. Faça isto prestando muita atenção neste caminho. Dê uma pausa quando você percebe que ele chega nos pulmões. E logo ele segue pela corrente sanguínea, levando o oxigênio vital. E aí, novamente, dê uma pausa para sentir o oxigênio vital chegar até a ponta dos seus dedos, os dedos da mão, os dedos do pé. Dê uma pausa para e logo ele segue pela corrente de sangue chegando em suas narinas e é a nossa e as dos caminhos assim. Relaxe as narinas. Canta. Que sensação gostosa. Sentir o alento vital e assim deixarmos-nos sucumbir por este sopro sagrado e precioso. Respire lenta e profundamente. Soham. Inspire.
Inspire. Sou. Expire. Vento semeador. Inspire, expire. Continue visualizando o som. Sou. Ram. Sou. Ram. Sou. Ram. Sou. Ram. Sou. Ram. Continue. Mais um pouquinho. Sou. Ram. Sou. Ram. Sou. Ram. Sou. Ram. Muito bem. Me contem aí como foi, como está sendo essa experiência. Se você conseguiu, foi fácil ou não? Está sendo fácil? Eu digo para vocês que de supetão pedir para vocês fazerem isso não é fácil. É simples, mas não é fácil. Eu já estou botando a resposta aqui, mas coloque aí para mim, Gorete, quem for assistir, o que vocês acharam? É fácil? É difícil? Eu sei, para quem já pratica yoga, é super fácil. Sentar e pensar no som da respiração. É claro que eu floreei um pouquinho essa texto aqui é para reprogramação emocional, não é para meditação. Mas eu só quis fazer uma merchandise aqui do meu podcast. Mas o melhor é a gente ficar totalmente em silêncio para sentir, ouvir o som da respiração, tá? Foi assim que os mestres da antiguidade, os sábios, descobriram que existe o som da respiração, que significa eu sou. Mas por que eu vim trazer o ar hoje? E agora vamos fazer uma conversinha rápida aqui, tá, Gorete? É um ensinamento muito antigo, como eu disse para vocês. Eu quero fazer um link entre a meditação e a ciência. E é por isso que eu trouxe hoje o ar. Vocês vão entender. Deixa eu pegar meus óculos. Mas eu quero que depois vocês comentem aí se foi fácil, se você conseguiu. De uma hora para outra é difícil mesmo, mas os progressos são feitos diários à medida que nós treinamos e fazemos as outras técnicas. A Gorete sabe disso. Então hoje eu trouxe 2 textos importantes. Vocês sabem que eu trago livros, mas eu confesso que eu dei uma olhadinha assim na internet, mas eu quero trazer para vocês livros, mas não é uma bibliografia qualquer, uma bibliografia selecionada do curso que eu fiz de formação de instrutores de yoga e também o curso de formação como química pela Universidade Federal de Minas Gerais e do yoga pela PUC Minas Gerais também. Então, olha só. O primeiro é esse texto da Tara Michael. Tara Michael, que é francesa, é uma mulher. O yoga, olha, o yoga, jamais diga a yoga, o yoga. Aqui ele errou porque é com Y.
Eu encapo os livrinhos bonitinhos, desde aquela época que eu adquiri, por isso que eles duram até hoje. E olha só, eu achei no prefácio, o prefácio é de um francês, o Jacques Massuy, acho que é francês, né? Jacques Massuy. Então, esse livro, vocês viram, o yoga, simplesmente assim, ó. E no prefácio, olha só o que o Jacques disse. Terminarei com uma citação, e ele terminou com uma citação de outro, de Masson Orcel, deve ser outro francês. Estes vitoriosos yogis, com som mais difícil de concentrar, depende de cada um. Ótimo. Isso, Gorete, muito bom. Muito bom, obrigada pelo respaldo aí. Esta gravação contém uma prática de... Obrigada pelo respaldo. Vamos lá, deixa eu botar outra música aqui. Depende de cada um, para mim prefiro silêncio para meditar, entendi. Com som é mais difícil de concentrar, depende de cada um, para mim prefiro silêncio. Ok, isso. Aí é de cada um mesmo, né? Eu tô aqui dando um leque de alternativas para que cada um escolha a melhor para o seu dia a dia, para o seu progresso diário. Sabemos que só vamos ter progresso diário quando você achar uma técnica que seja aquela a preferida, que você goste. E assim você vai ver um progresso bem interessante. Então vamos aqui o texto de Masson Orcel. Estes vitoriosos, estes yogis, não foram enganados nem pelos sentidos, nem pelo pensamento. Mestres do empirismo pragmático. A Índia tem muita honra neles. Não invejam aquilo que a Europa deve aos mestres do racionalismo. Olha só, duas palavras importantes. Empirismo pragmático, ou seja, experiência. A Índia tem muita honra neles, não invejando aquilo que a Europa, os ocidentais, deve aos mestres do racionalismo. E é por aí que eu vou fazer o link de hoje. Lembrando do Tales de Mileto, né, que nós já falamos aqui, que foi um pré-socrático, um filósofo. Mas o Tales é que começou essa história de observar a natureza e dar um sentido mais científico, embora ainda tem muita imaginação ali, não é ainda a ciência propriamente dita, mas foi ele que o primeiro que quebrou aquele misticismo que tinha na Grécia antiga. Aliás, começou na Grécia. Esse misticismo era tudo mais dos egípcios, babilônios, Mesopotâmia. A Grécia é que começou a quebrar esse misticismo, né? Então, com Tales de Mileto, um chamado pré-socrático, eles chamavam filósofos da physis, filósofos da natureza, filósofos da física, physis, que é natureza. Eles queriam descobrir a origem, o arqué, a origem, o princípio das coisas. E eles eram tidos como monistas, os primeiros. Nós vamos falar hoje sobre Anaximandro. Monistas porque eles consideravam como sendo um princípio único a origem das coisas. Tales de Mileto, eu já falei, nós fizemos uma meditação aqui da água. E agora nós vamos passar por Anaximandro. Mas um parêntese aqui, que muito desses pensamentos desses filósofos pré-socráticos, filósofos da natureza, tem muito em comum com o pensamento dos indianos no período proto-histórico, que eu já falei aqui também.
o povo dravídico que vivia no Vale do Indo, entre 3000 a 1000 antes de Cristo. E esses pré-socráticos, eles foram lá do século 7, 6 antes de Cristo, tá? Tanto que vou falar aqui de um monista que é o Anaximandro. Chegamos ao Anaximandro, que foi discípulo do... Aliás, eu vou falar do Anaximenes, que foi discípulo do Anaximandro. Depois do Tales veio o Anaximandro. Mas eu não vou falar do Anaximandro, eu vou falar do Anaximenes. Anaximenes, esses nomes complicados, né? E aí o Anaximenes, ele achava que o ar era a substância básica da qual se originava todas as coisas. É por isso que nós começamos a nossa prática hoje meditando no ar que a gente respira, e eu vou trazer mais ar aqui porque o ar precioso é muito importante, o calor está muito grande. Então o Anaximenes é do século 6 a.C. Depois eu estudei os séculos aqui, ó. Ele nasceu em 588 a.C. e morreu em 524 a.C. Então por isso 588 ou 524 antes, né? E todos eles eram da escola de Mileto, dessa cidade da Grécia antiga, né? Então esses primeiros o Anaximandro, por que eu pulei ele? Porque em outra oportunidade falarei dele. Ele também era um monista, ele considerava que a substância original da qual se derivava todas as coisas era o infinito, o indeterminado, que em grego significa apeiron, substância eterna, sem correspondente preciso entre as substâncias conhecidas, né? Então eu cortei ele porque ele falou do infinito. O infinito não tem nada a ver com a química, o ar tem a ver com a nossa química, e eu trouxe então o Anaximenes, falando do ar. E aí, e o que ele diz, o Anaximenes? E eu trouxe meu outro livro aqui, ó. Esse livro aqui que eu já mostrei, cadê? História Ilustrada da Ciência, desde os egípcios. E aqui o Anaximenes, a visão do Anaximenes era parecido com o Anaximandro e do Tales. Só que o Anaximenes foi levado a um ponto de vista a respeito do ar, por ter observado. Olha só o que ele fez. Então, por que ele diz que é o ar? Você acha que esses cientistas, de uma hora para outra, de repente, eles falam, o princípio de todas as coisas é a água, o princípio de todas as coisas é o ar, ou o princípio de todas as coisas é o átomo? Não é assim. Com certeza, ele já ficou olhando alguma coisa acontecer para ter essa conclusão. E o Anaximenes fez uma coisa que incrível. Olha só, vamos fazer a experiência agora. Lembra do empirismo que eu acabei de falar aqui? Que nada deixa de desejar o Ocidente, a Índia, né? Mas então nós vamos fazer uma experiência assim, ó. Sopra, coloca a sua mão aqui e sopra. Qual a temperatura que você sente ao soprar? Tá quente ou tá frio? A temperatura que eu digo, a sensação é fria ou quente? Diz pra mim, Vani, Gorete, quem for fazer. Vou responder. Se vocês não responderem, eu vou responder, ó. Frio, é frio. Agora façam o seguinte. Vocês vão separar os lábios, e chegar próximo à sua mão ou
aqui, mais aqui nessa pele que é melhor. Só fazer assim. A boca é assim, ó. Olha que incrível. É frio ou quente? Assim, ó. Frio e assim é quente. Então, que conclusão nós chegamos? Que conclusão? É a mesma conclusão que o Anaxímenes teve. Que o cara fica fazendo isso, né? O que eles tinham para fazer na vida? Não sei. Isso já é um momento de concentração. E olha só, ao observar isso, ele disse que o ar distribuído ao nosso redor ficava invisível quando condensado, né? Quando resfriado, transformando-se em água. Quando aquecido, mudava no tempo devido, transformando-se em fogo. Para apoiar essas declarações, citava a observação, ou deveríamos chamar de experiência, essa que acabamos de fazer. Quando sopramos o ar das nossas bocas, ele é frio. Enquanto quando abrimos a boca sem comprimir o ar, ele é quente. Para Anaxímenes, essa substância fundamental era essencialmente composta de minúsculas partículas. Ele usou a palavra ar também para substância fundamental, pois como o ar verdadeiro estava em todos os lugares, penetrando em tudo, a respiração era identificada como alma, ponto de vista que parece ter sido comum a muitas civilizações primitivas. Talvez ele estava dizendo aos Drávidas. E era a alma, a respiração, que mantinha unido o corpo físico do homem, mantinha unido o corpo físico do homem. Além disso, Anaxímenes acreditava que toda a criação, todo o cosmo respirava, e assim a respiração era a alma de todas as coisas. Que impressionante, é porque assim, ó, quando a gente faz assim, a gente comprime, condensa. Isso. Quando a gente faz assim, comprime o ar, condensa, fica frio, vira água. Quando faz assim, se rarefaz, vira fogo. Olha, só por isso, só por essas observações. Mas então, já é um princípio científico, né? Essa observação. E foi isso que o Anaxímenes fez, além de outras coisas, né? Tem algumas histórias deles aqui. E outra coisa, e para concluir aqui, é claro, gente, será que ele ficava o tempo todo observando o ar, o que acontecia, essa transformações químicas de condensação, de rarefação, né? Como eu disse, para chegar a essa conclusão, ele teria que ficar um bom tempo observando, parado, para que depois desse a luz e ele começasse a fazer a teoria dialética. Essa também era uma característica dos monistas, dos físicos, dos filósofos da física, os filósofos da natureza. Então, eles lançavam uma teoria, uma dialética, não tinham assim ainda aquela experiência prática, mas é claro que eles observavam também. Então, com certeza eles praticavam o dharana, a concentração. E aqui o Tara Michael
vai falar o que é o Dharana, o que a gente acabou de fazer e vamos fazer. Fiquem aí que está chegando, que nós vamos voltar a fazer. Dharana, concentração. É a fixação da atividade mental. Vou botar uma cor bonita aqui. Num lugar circunscrito, a fixação da atividade mental num lugar circunscrito é a concentração. Ao espírito vagabundo, inquieto do homem que pretende sonhar os segredos da terra e analisar os mistérios dos céus, o yoga ensina que a verdade só pode ser conhecida se o espírito se concentrar num único ponto. Esse ponto não pode ser um ponto qualquer, mas sim um suporte apropriado. Vyasa apresenta como exemplos na região do umbigo, no lótus do coração, na luz da cabeça, na ponta do nariz, na ponta da língua, noutros pontos análogos do corpo ou ainda num objeto exterior. É o que a gente tem feito esses anos todos. Então, na vida de todos os dias, as ideias nascem, desenvolvem-se e desaparecem, mas nunca permanecem durante muito tempo e continuamente no eu interior. O conteúdo da consciência é assim, um fluxo permanentemente em mutação, movediço e sempre renovado de pensamentos e de impressões diferentes. E cada um dos turbilhões de consciências ou vagas mentais, os vrittis, que alimentam esse fluxo, tem uma duração limitada, sucedendo-lhe imediatamente uma outra. O movimento do eu interior, isto é, esta sucessão ininterrupta de vagas mentais, não pode ser bruscamente interrompido, mas pode ser confinado a um certo território, reduzido a um campo muito circunscrito. Olha, o texto é muito interessante, eu não vou me ater. Se alguém quiser, me fale que eu mando para vocês a cópia, pelo menos dessa parte falando do Dharana. E provavelmente deve ser isso que os filósofos pré-socráticos que disseram que o ar é a substância primordial da vida, fizeram para chegar a essa conclusão. Eles concentraram, provavelmente, no ar que a gente respira. Provavelmente, por isso que eu tô com essa tese, né? Eram os cientistas, os filósofos, os meditadores. Eu tenho certeza que os pré-socráticos foram. Então, vamos fazer a experiência de novo. Não é essa aqui, essa experiência eu não quero. Eu vou deixar um sonzinho agora bem levinho, que é When the Wind Talks. When the Wind Talks, Martin Yato. When the Wind Talks. Quando o vento fala. Então, que é aquele, como que chama aquele instrumento, que é o pan. Handpan. E vamos de novo concentrar. Coloque-se numa posição confortável, costas eretas. Sinta o vento tocando a sua pele. Faça respirações lentas e profundas. Eu trouxe outra voz aqui. Peraí, eu trouxe outra voz. Não esqueci.
Eu trouxe outra voz aqui para nós, a voz do tradutor do Deepak Chopra. Entrar e pensar servem de espelho um para o outro. Agora, com os olhos fechados, observe sua respiração. Veja como o ar entra e sai de suas narinas. Entra e sai de suas narinas. Não tente controlar a respiração, apenas observe-a. Enquanto observa a respiração, vá se dando conta dos pensamentos em sua mente, das emoções que afloram, das sensações em seu corpo, dos sons no ambiente. Cada vez que ficar consciente dessas influências, os pensamentos, as emoções, as sensações ou os sons, afaste-os suavemente e volte a concentrar-se na respiração. Observe como o ar entra e sai. E agora que se concentrou na respiração, acrescente um mantra. Todas as vezes que inspirar, pronuncie mentalmente sou. Ao expirar, Ham. Inspirando, sou. Expirando, Ham. Inspirando, sou. Expirando, Ham. Sou, 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 Ham. Quando pensamentos, emoções, sensações ou sons interferirem na sua concentração, afaste-os suavemente e volte ao mantra. Sou, Ham. Sou na inspiração, Ham na expiração. Sou, Ham. Continue assim durante 10 ou 15 minutos. Ao terminar, mais 1 minuto. Você terá alcançado um estado de profundo relaxamento e adormecerá em pouco tempo. Esta é uma meditação simples que pode na inspiração. Quando pensamentos emanam, sou, Ham. 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 Quando o pensamento Vamos
Vamos encerrando então a meditação e outros estados mais profundos da consciência. Como vocês estão? Foi difícil? Pode ser melhor à medida que nós treinamos e não à medida que você busca aquela exercício, aquela técnica que mais te dá prazer, que mais você identifica. Do Shiva mudar, transmutemos ao Pranamudar e até ao nosso próximo encontro episódio. Swastia. Obrigada pela companhia de vocês mais uma vez nessa meditação. Compartilhe com todos esse instante que a gente fez aqui. São os devaneios aqui nessa química meditadora. E é interessante, é curioso, né? Como os antigos faziam. E que a gente pode reproduzir agora no nosso mundo. Obrigada, Gorete, Sônia entrou, Valdeni e todos vocês que vão assistir. Até o próximo encontro amanhã, Gorete, às 5 horas. E o pessoal não me disse se queria que eu fizesse a meditação todos os dias. Provavelmente eu vou recomeçar dia 1º de fevereiro. Ao final da tarde, vamos ver. Beijos, bisous. E falar em francês, bisous.